E aí, gente, era isso aqui. O episódio de hoje vai ser bem mais curto que o normal. A gente vai falar sobre um post que não é tão recente assim, é desse ano, mas de junho, né? Do Grupo IB, de novo. Sobre RGs, né? Aqui tá como aí diz, que foram expostos em outra brecha de dados no Brasil, né? Isso daí aconteceu. Foi reportado pelo Grupo IB há uns 6 meses, praticamente. 6 meses. Mas eu creio que é importante a gente entender o que aconteceu e como isso é mais frequente do que parece, né? Então, post da Anastasia Tikhonova e vamos falar sobre como a Grupo IB, o grupo de Threat Intelligence, né, que agrega dados tanto relacionado à internet como na Deep Web, relacionado a possíveis ataques, a informação que pode ser útil ou não para descobrir novos ataques e tentar entender o que está acontecendo com relação a isso, né? Então, 20 milhões de brasileiros poderiam ser hackeados, né? Os seus dados estavam disponíveis em um servidor público, um server público, na verdade, e continha fotos deles segurando os RGs deles, né? Que aqui tá como National ID. Então, eles disseram que o servidor estava exposto há mais ou menos 2 meses. E a questão é que ele tinha 55 gigas de dados. Alguém esqueceu esse diretório aberto, né? Não sei se uma cluster do AWS, não sei se era um servidor na nuvem. Enfim, isso acontece. De repente instala no servidor na nuvem e você esquece de pôr privado. E aí fica público e alguém acaba achando. O que foi que aconteceu, né? Eles usaram crawlers nesse caso, que são ferramentas que automaticamente, por exemplo, acham bancos de dados que estão públicos e que talvez sejam de empresa de repente, né? E eles vão dizer que isso daí não foi a primeira vez. Em 2020, 243 milhões de brasileiros foram expostos, que é praticamente todo mundo. Provavelmente tá falando sobre o ataque da STF ou algo do tipo, né? Que aconteceu na época, se eu não me engano. Resultando em questões relacionadas a perdas financeiras, reputação do governo, também no ataque desse tipo, né? A questão é que a gente não pode ser hipócrita e falar que o Brasil é pior do que outros países em segurança da informação, em defender seus bancos de dados. Porque vira e mexe, o próprio Estados Unidos vem sendo hackeado constantemente, né? Eu vi um post do Trabzon Security, por exemplo, falando sobre como o FBI, uma página deles de networking deles foi hackeada. E eu posso pôr aqui já já. Então, esse é o site aqui, só a parte, né? O back-end. E que tava com o server aberto, né? Que você poderia entrar aqui nos bancos de dados e ver coisas, né? Que incluía um banco de dados de 27 gigas zipado, né? Com essas 20 mil fotos de cidadãos brasileiros que poderiam ser usadas de forma errada e poderiam ser vendidas na Deep Web, por exemplo. Isso daqui, esse tipo de informação é útil. Então, aqui é um print falando deu erro nessa merda aqui. É, que é até estranho. O- eles viram isso aqui dentro do código, né? E não sei se o cara que descobriu isso daqui fez isso, enfim. Essa questão que esse é um exemplo de como um servidor que tava não foi configurado corretamente, né? Deixou dados das pessoas de forma pública e a Grupo IB viu isso e falou para as autoridades brasileiras, né? No caso, o RG, CPF, né? Que o RG hoje inclui o CPF. Essas coisas foram a única coisa que tava nesse sentido, né? E no geral isso aqui tem a ver com poderia ser usado para extorsão, para spear phishing, que é e-mails específicos para pessoas específicas, enfim, pelas financeiras, ações legais, enfim, várias questões relacionadas a isso, né?
Então, no geral, principalmente em servidores da nuvem, seja a AWS que é o mais comum, né? Creio que mais 50% dos bancos de dados hoje são na nuvem são AWS, né? Da Amazon Web Services. Ou mesmo que seja da Microsoft Azure ou qualquer outra coisa. IBM, Cloud. A questão é que se você não configura direito o servidor, você vai ficar. O seu banco de dados vai ficar acessível às pessoas. E tem até hackers, o White Hat, né? Que no caso trabalham com isso apenas, não são do mal. Eles têm ferramentas que podem ser usadas para achar esse tipo de servidor que esteja, principalmente de AWS, né? Já vi uma ferramenta disso no GitHub, que estejam não configurados públicos, né? E você ganha até dinheiro se você achar isso. De uma empresa que esteja num problema de bug bounty, né? Que paga para pessoas acharem falhas do seu sistema. Então, o exemplo que eu posso dar, que eu já tive, é de uma empresa aqui perto, em São Paulo, que ela foi hackeada. Isso aqui não é público, né? Mas ela foi hackeada porque é uma empresa famosa, uma das mais conhecidas do Brasil, que ela foi hackeada pela questão de um servidor que tinha dados de RG, de localização, telefone, e-mail, até pior que isso, e de umas 10 mil pessoas, que era de negócio de RH, um negócio lá de contratação, de possíveis pessoas a serem contratadas e facilmente hackeado só com o URL manipulation, né? Só mudando as coisas no URL. Já conseguiram hackear. Aí avisaram as pessoas pelo LinkedIn, na verdade, que, ó, se eu fazer o URL manipulation ali, você tinha que fazer login e mudar algumas coisas na URL, já conseguia acessar todos os bancos de dados desde a primeira pessoa que usou o programa, o sistema de RH. Então, isso não foi reportado na mídia, né? Na época, 2019 mais ou menos. Mas se fosse, ia ser uma grande perda para a empresa, que é uma empresa brasileira muito conhecida. E também é o mesmo tipo de documento que seria. é, Poderia ser vendido. Que no caso, pior, né? Que tinha mais que registro, né? Tinha foto da pessoa, tinha e-mail, tinha endereço, enfim. Que poderia ser usado de várias formas. Principalmente uma forma mais fácil seria vender em banco de dados da Deep Web, né? Que é muito comum ver esse tipo de coisa. Que sempre tem alguém que usa esse tipo de coisa no mundo, né? Então, no geral, existem várias formas de você proteger esses bancos de dados na nuvem, principalmente. Provavelmente eu creio que eram na nuvem. E é configurando direito. Aqui foi um erro de configuração, né? Tipo, os caras não configuraram as coisas tão básicas. Não sei qual tipo de servidor que era, mas enfim. Era isso. Até o próximo episódio.